O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, publicou um tweet polêmico que repercutiu nas redes sociais. Vamos acompanhar. Roberto Jefferson postou uma foto segurando uma arma e disse: "Estou me preparando para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da pátria. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", foi o que disse o ex-deputado Roberto Jefferson. E os nossos analistas de política, Renata Agostini e Caio Junqueira, entrevistaram Roberto Jefferson na semana passada. Vamos acompanhar. Roberto Jefferson, que está no Rio de Janeiro e conversa com a gente a partir de agora. Deputado, muito obrigada pela presença. Eu já te faço a primeira pergunta, vou direto ao ponto. Para onde vai o governo Jair Bolsonaro? Para o braço do povo, de onde ele veio. Ele vai conseguir superar essas dificuldades desse ano eleitoral, porque a crise toda tem o fundamento nas eleições. Os partidos estão precisando de recursos para as eleições, os governadores precisando, os prefeitos candidatos à reeleição precisando, e todo mundo está se aproveitando do vírus, da pandemia, para estender ao máximo possível o estado de calamidade pública, que todo mundo compra sem licitação. E você já vê na imprensa que um governador compra por 100, outro por 150, outro por 300, um prefeito por 400. Isso vai resultar num grande escândalo depois que passar o pico do coronavírus. E vocês vão ver que esse dinheiro da saúde está sendo usado em caixa 2 para as eleições, infelizmente. E o Bolsonaro vai para o braço do povo, porque o ministro Marco Aurélio Mello, com apoio do plenário do Supremo Tribunal Federal, manietou o presidente Bolsonaro, disse que o papel dele nessa crise de saúde que o Brasil atravessa é meramente botar dinheiro nos estados e nos municípios. Que toda a política de saúde dos prefeitos e dos governadores, as políticas de isolamento, se vão aproveitar medicamentos cloroquina, AZT, isso é problema dos governadores e dos prefeitos, que ao presidente Bolsonaro compete apenas botar dinheiro. Então não é um problema que ele vai viver no final. Quem vai ter que enfrentar isso daqui a mais um pouco são os governadores e os prefeitos nos seus municípios. Deputado, o senhor falou em caixa 2, o senhor tem alguma evidência de que esses recursos ali, essa ajuda do governo federal está sendo direcionada ou será utilizada de alguma maneira como recurso de caixa 2 para as eleições? É claro que eu tenho. A imprensa está publicando isso, Caio. Bom, os preços do Rio já levaram à demissão do secretário de Saúde. O governador Witzel, que batia no peito, a moral, a ética, a dignidade, ex-juiz federal. Ele comprou o mesmo material que o Caiado lá em Goiás, o material chega aqui no Cais do Porto, no Rio de Janeiro, ele paga 3 vezes mais pela tenda hospitalar, pelo respirador artificial, pelas máscaras, do que paga o goiano Ronaldo Caiado. Lá em Goiás, o container tem que sair do navio, entrar no caminhão, viajar 1.800 quilômetros até Goiás, e aqui no Rio se paga 3 vezes mais. E outros governadores estão fazendo a mesma coisa. Você já tem denúncias de superfaturamento, até do governador Dória está comprando direto da China máscaras a um preço muito acima do que paga o Ministério da Saúde e o próprio governador de Minas Gerais. Isso eu vejo na mídia regular todo dia, não é mídia social não, na mídia regular todo dia. Isso vai desembocar num grande inquérito policial que eu já apelidei de Covidão, após essa crise, essa pandemia e nas vésperas das eleições municipais. Mas então a aposta do senhor deputado é que esses eventuais escândalos de corrupção vão atingir apenas governadores que hoje se opõem ao presidente da República, Jair Bolsonaro, porque o senhor citou Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, o governador João Dória, de São Paulo, Ronaldo Caiado, que era aliado, mas rompeu com Bolsonaro. A sua aposta, então...
Não, eu não citei o Caiado como fazer. Não. Houve algum problema aí. O Caiado está comprando por um preço 3 vezes inferior o mesmo material que o Witzel compra. Então, o Caiado está agindo certo e o Witzel está agindo errado. Então, o Witzel e Dória que não estão agindo corretamente. Então, na opinião do senhor... O governador do Ceará também, os preços estão altíssimos, são os que eu tenho lido no jornal. O governador de Minas Gerais, o preço está dentro da lei, dentro do que se espera dos preços. É o que eu tenho lido, eu ainda não li os preços que pratica o Rio Grande do Sul, mas os preços do Rio Grande do Sul li também. São preços abaixo do que são praticados no Rio, em São Paulo e no Ceará. Então, deputado, o Rio Grande do Sul tem praticado preços... Sim, então, em geral, o que está havendo são políticos se aproveitando da situação de pandemia para fazer caixa 2 e direcionar esses recursos para eleições. Não tenho dúvidas, isso está claro como o dia, na leitura que faço dos jornais e das investigações que a Polícia Federal já começa a fazer. Deputado, agora voltando aqui no direcionamento do governo, né? O senhor falou recentemente que Bolsonaro estava ali se enredando numa trama porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava articulando uma espécie de golpe para sacá-lo da presidência. Com base no que o senhor fez essa afirmação e se o senhor entende que esse movimento agora se dissipou? Não, esse movimento está vivo. No dia 20 de abril desse mês, aquela entrevista do Fernando Henrique foi o start para a tentativa de golpe. O Fernando Henrique é experiente em promover impeachment e derrubar presidentes, como ele liderou o impeachment contra o Collor. E eu fui parte daquela CPI, eu fiquei ao lado do Collor naquela CPI, o articulador maior da CPI contra o Collor, ao lado do Itamar, com o Mário Covas, foi o Fernando Henrique. E depois ele foi chanceler, ministro de Relações Exteriores no governo do Itamar Franco, foi ministro da Economia e foi o pai do Real, que permitiu a ele se eleger presidente da República. Na entrevista que ele deu ao jornal Estadão, dia 20 de abril, às páginas 6, eu guardei o jornal, ele fala que o Bolsonaro não tinha mais condições de governo, que ele não governava. Quem governava o Brasil era um governo entre os ministros do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que nós vivíamos já no Brasil um parlamentarismo branco, governo compartilhado. A expressão do Fernando Henrique na entrevista que deu ao jornal Estadão. E que, como o Bolsonaro não governava mais, e nós estávamos vivendo uma grave crise de saúde, que também desembocava numa crise econômico-financeira do país, pelo isolamento e o fechamento das empresas, o desemprego e o comércio, já havia 2 hipóteses para o impeachment, que a terceira hipótese seria o povo na rua. Aí eu li aquilo de manhã cedo, vou para a Veja, páginas amarelas da Veja. Está lá o seu Rodrigo Maia, presidente da Câmara, num discurso articulado com o Fernando Henrique, dizendo que era o primeiro-ministro, sendo chamado na Veja de primeiro-ministro, aliás, apelido que ele fica todo pomposo quando alguém lhe chama lá na Câmara dos Deputados de primeiro-ministro, e a Veja repetiu, primeiro-ministro, e atacando violentamente o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele, o presidente da Câmara, com a responsabilidade que tem de presidente do Legislativo, dizendo que o ministro da Fazenda não é sério. O que ele queria? Uma corrida a banco? Que o dólar disparasse? Que a taxa de juros explodisse? Que a bolsa caísse? Ele conseguiu esse resultado. Ele conseguiu esse resultado na quarta-feira, quando o mercado abriu, porque terça-feira foi 21 de abril, feriado de Tiradentes. Quer dizer, foi uma baita irresponsabilidade do Rodrigo,
num esquema montado pelo Fernando Henrique que envolve Dória, Witzel, Alcolumbre, Rodrigo Maia, então, e havia uma negociação. Leitura que o senhor faz a partir de declarações públicas dadas por esses atores políticos, é isso? E do que eu ouvi dos parlamentares com quem converso, tanto no Senado como na Câmara, da ação que eles desenvolviam. Estava sendo colocado para votar um projeto, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de número 101 do ano de 2003, do ex-deputado Benedito de Lira, que permitia a reeleição do presidente da Câmara, do deputado presidente da Câmara, na mesma legislatura, porque hoje a Constituição veda. E qual era o acerto que estava correndo em Brasília, que a gente já ouvia antes mesmo do Fernando Henrique ser aí o anunciante, o porta-voz do impeachment? Nós ouvíamos que o Rodrigo Maia estava negociando receber o pedido de impeachment, instalar a comissão, entregar a cabeça do Bolsonaro e, na contrapartida, ele receberia a votação favorável na emenda 101 de 2003 para continuar presidindo a Câmara por mais 2 anos. Isso foi conversa desse mês de abril, e foi conversa do final de março dentro da Câmara dos Deputados. Lendo a matéria do Fernando Henrique, que startou e despertou em mim essa leitura, e lendo a entrevista do Rodrigo Maia, as páginas amarelas da Veja, eu falei, começou o golpe. E aí eu dei aquela entrevista que foi vista por 4 milhões de pessoas, e esse processo foi abortado, porque a terceira perna para o impeachment, que o Fernando Henrique elencou, que seria apoio do povo, ele não conseguiu. O povo foi para a rua, diferentemente do que ele esperava, para apoiar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, com toda a pancadaria que vem levando, o espancamento diário, da velha imprensa, TV Globo, Estadão, Folha, Jornal Globo, todo dia você liga as rádios, espancamento, liga o jornal na hora do almoço, espancamento, Jornal Nacional, parece um obituário. Morreu mais um em São Paulo. O prefeito Mário Covas, o Rodrigo Covas, manda abrir mais 10 sepulturas. Um negócio assim, para colocar a população em pânico, num sentimento de pavor. É o que eu tenho assistido. E Paulo Bolsonaro, e com tudo isso, ele tem 35% de apoio inarredável na opinião pública. Deputado, mas nós caminhamos para 6 mil mortos na pandemia. A pandemia é real, os números estão aí. Sim, e aí os governadores, o que estão fazendo? E os prefeitos? O dever é deles, o Supremo disse que o dever é deles. O que está fazendo o senhor prefeito? O prefeito de São Paulo, por exemplo, Bruno Covas, governar é abrir sepultura? Eu só vejo ele fazer marketing de sepultura. O que está fazendo o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de Belo Horizonte, o prefeito de Porto Alegre, os outros prefeitos do Brasil, os governadores? A obrigação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é deles. A ação de saúde é deles. Compete ao governo federal botar dinheiro. E o governo federal está botando dinheiro. Mas a ação é dos governadores e a ação é do prefeito. Alô, prefeito? Alô, governador? Já temos 6 mil mortos de coronavírus. Reajam. Tomem vergonha na cara e vão trabalhar em favor da saúde do povo. Sim, deputado, uma das variáveis aí para ocorrer o impeachment, como ocorreu com o Fernando Collor, ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff, é gente na rua, população indo às ruas, né? O senhor vê risco de isso acontecer? Essa variável e as outras variáveis, e ao fim e ao cabo, o presidente Jair Bolsonaro corre risco real de sair do cargo, de cair, de sofrer um impeachment? O Caio, só haveria se o vice estivesse conspirando.
como conspirou o Temer contra a Dilma e como conspirou Itamar Franco contra o Collor. Mas o general Mourão não conspira contra o presidente Bolsonaro. Aí sim ele correria risco. Se o vice conspirasse, o vice articular o impeachment sai. E eu sou testemunha como deputado e presidente do meu partido. Eu fui deputado por 6 mandatos consecutivos no PTB, pelo PTB, deputado federal. Então, como o general Mourão é leal, não conspira, não tem esse risco iminente de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E mais, o povo vai para a rua em defesa dele. A base do Bolsonaro é muito sólida, é muito forte. Você repara, são os evangélicos do Brasil. As pessoas que oram estão ao lado do Bolsonaro. Os católicos do Brasil, as pessoas que oram estão do lado do Bolsonaro. Os caminhoneiros do Brasil, que uma categoria fortíssima que pode paralisar o país, forçar uma grande passeata, estão ao lado do presidente Bolsonaro. Os profissionais de segurança, você conversa, eu fiz uma live anteontem com 750 policiais, rodoviários federais, policiais civis, policiais militares, policiais penitenciários. Eu falei numa live fechada com 750 policiais. Todos eles apoiam o presidente Bolsonaro. E isso é a maioria deles. Nem todos no Brasil, é claro, mas é a maioria. Nas Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, Exército, a maioria dos suboficiais, dos soldados, dos oficiais, apoia o governo do presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro se colocou, deu a cara para apanhar, só para terminar essa ideia, Renata, em nome da família, em nome dos nossos costumes, em nome de Deus, da família, da liberdade, em nome da nossa cultura judaico-cristã. E isso juntou, em nome da bandeira do Brasil, em nome da soberania nacional, e isso juntou todas essas pessoas que nisso creem ao lado dele. E esse grupo é muito forte. É muito poderoso, faz de coração a defesa do presidente, faz por amor as mesmas ideias, apoia o presidente por amor ao que ele sente, o que ele verbera e reverbera. Então, eu penso que é impossível esse povo ser superado nas ruas por uma turma de mortadela que toma cachaça, leva um copo de cerveja e 10 merréis aí da CUT, do Movimento Sem Terra ou do Movimento Sem Teto, para bater palma para a turma do PT, do PSOL, do PSB. Nós não tememos esses movimentos aí de esquerda, não. A nossa bandeira verde, amarela, azul e branca é muito mais forte que a bandeira vermelha. Deputado, pelo que eu entendo, a leitura do senhor é que, seja por conta de escândalos de corrupção, seja a conta do número de mortes, né, que já é um número muito alto, infelizmente, que temos no país, e a tendência é que esse número cresça. A leitura do senhor é que essa conta recairá sobre os governadores. Não há, e aí pensando no governo Jair Bolsonaro, a postura de Bolsonaro tem de ser, nesse momento, de lavar as mãos? Não há que se desenhe uma diretriz do governo federal, não há uma responsabilidade do governo federal no enfrentamento dessa crise? O Supremo tentou tirar, mas o ministro da Saúde tem enfrentado isso e tem orientado os governadores. Vocês reparem, esse novo ministro, me perdoe, eu não me lembro o nome. Eu sei que é um oncologista, Nelson Tait. Ele tem feito todo o esforço para fazer a orientação dentro do que estabelece aí a Organização Mundial de Saúde, tem atendido às necessidades dos prefeitos, tem atendido aí a necessidade dos governadores, e o presidente Bolsonaro não pode ser acusado de lavar as mãos, Renata. Eu divirjo de você. Ele não pode ser responsabilizado por erros que os governadores e os prefeitos estão praticando. A ele compete
transferir dinheiro. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse por sentença. Bolsonaro, você bota o dinheiro, cala a boca e deixa que o governador e o prefeito vão tomar as medidas para fazer a política de saúde nos municípios e nos estados. O Bolsonaro não lavou a mão, pelo contrário, ele queria agir e foi impedido de agir. Desculpe, nós temos só que rememorar as coisas que aconteceram recentemente no país. Deputado, só voltando ali à sua resposta anterior, o senhor disse que o presidente não corre risco porque o vice, no caso o general Hamilton Mourão, não conspira contra ele. O senhor acredita, então, que se ele vier eventualmente a conspirar, ele corre risco? E mais do que isso, que ao fim e ao cabo o presidente Jair Bolsonaro se fia muito nas Forças Armadas como um sustentáculo de sua posição e de seu cargo no governo? Isso é você que está dizendo. Ele não invoca em nenhum discurso, eu não ouvi. Se você ouviu, me manda cópia. Que ele se sustenta nas Forças Armadas. Se você tem esse discurso, que ele se fia nas Forças Armadas para governar, você me manda, por favor. Né? Eu tenho aí um blog, tenho aí um Twitter. Me faz esse favor, Caio. Me manda que talvez eu reveja a minha posição. Eu nunca ouvi o presidente falar uma coisa dessa. As Forças Armadas são as fiadoras do regime democrático e da Constituição. Se alguma instituição tentar fazer uma crise institucional, e o Supremo está tentando, tem 4 ministros abertamente julgando numa crise, num confronto contra o Poder Executivo. 4 ministros. Quais são abertamente... Marco Aurélio Melo, Alexandre Moraes, Celso Melo e Fux, essa semana, tentando encurralar o presidente da República, julgando abertamente numa crise institucional. O Alexandre Moraes, o ministro Alexandre Moraes, ele legisla e executa. Quando o Moro pediu demissão, ele deu um despacho daquele processo de fake news, dizendo o seguinte, que não permitia que os delegados que fazem um inquérito criminal que está em mãos dele, da fake news, fossem substituídos. Como? Só é inamovível da função o juiz e o promotor, porque a Constituição garante. Como é que o ministro Alexandre Moraes, numa canetada, ele substitui? Todo o Congresso Nacional Constituinte diz que agora o delegado de polícia é inamovível também da função. E se o presidente quiser, ou o ministro da Justiça quiser, promover um delegado desse, a superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, não pode, porque o Alexandre Moraes legislou na Constituição, estabeleceu que eles são inamovíveis do processo que ele, como ministro, preside lá no Supremo Tribunal Federal. E no ato seguinte, ele, atendendo ao PDT, dá uma medida de segurança absolutamente inconstitucional, ilegal, provocativa, indecente, indigna de um ministro do Supremo, e diz que o presidente da República não pode usar a sua prerrogativa legal, a sua prerrogativa constitucional de nomear o chefe, diretor-geral da Polícia Federal. Que conversa é essa, ministro? Onde o senhor quer levar o país a uma crise institucional? O poder não emana da toga. O poder não emana da toga. Eles estão abusando do poder no Supremo Tribunal Federal, gerando uma grave crise institucional, cujas consequências pode levar o país a um grande conflito nas ruas.
Deputado, o senhor faz esse desenho, inclusive, da decisão do ministro Alexandre de Moraes para impedir a nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal como um movimento do Supremo Tribunal Federal, neste momento, contra Jair Bolsonaro. Mas não é a primeira vez que a Corte veta a nomeação, uma nomeação do presidente da República. Isso já aconteceu com Dilma Rousseff, que queria nomear Lula, aconteceu com Temer, que queria nomear sua filha para a pasta que existia antigamente, o Ministério do Trabalho. Qual é a diferença, na opinião do senhor? Eu acho que o Temer e a Dilma falharam. Deviam ter peitado, porque não é atribuição, não é prerrogativa do Judiciário impedir a nomeação de uma pessoa para um cargo de ministro de um presidente da República. Está lá na Constituição. É prerrogativa exclusiva do presidente da República. A Dilma errou de não ter enfrentado e o Temer errou de não ter enfrentado. E vou dizer ao presidente Bolsonaro isso. Eu, se sou o senhor, quando chegasse o mandado do Supremo dizendo que não podia publicar a decisão no Diário Oficial, a decisão de nomear o Ramagem, chefe da Polícia Federal, eu fazia assim, ó. E tufo dando lixo. Eu nomeava e dava posse. E mandava o ministro do Supremo reclamar com o Papa. E isso é que eu faria, Eu até achei o presidente Bolsonaro muito moderado, de tentar nomear um ministro aí com muito trânsito vindo da AGU para conversar bem com o Supremo Tribunal Federal, porque eu picava deputado, a ordem do mandado de segurança, jogava no lixo, nomeava no peito, empossava no peito e mandava o ministro resolver o problema depois. A sua avaliação, destino político do presidente Jair Bolsonaro está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, com esses inquéritos que estão tramitando, inclusive 2 ali com o ministro Alexandre de Moraes? É o Supremo que vai definir o rumo deste governo? Eu não tenho dúvida. O Congresso recuou porque teme o povo. Já viu que vai dar problema. Se for tentar fazer no peito alguma ação contra o presidente da República, o Congresso vai sofrer o fora Rodrigo Maia botou ele de quarentena. Ele sumiu da cena, absolutamente desapareceu, sumiu. Porque o fora Rodrigo começou a tomar um vulto e falou, opa, vai dar 4 milhões, igual deu com a Dilma, eu estou morto, então deixa eu me esconder. Se escondeu. Mas os ministros do Supremo se acham acima da lei, são os deuses do Olimpo e estão levando o Supremo para um confronto aberto contra o Executivo. Esse ministro tucano, porque ele é tucano, o Alexandre Moraes, ele faz o jogo da cartilha desenhada por Fernando Henrique na sua entrevista ao Estadão, depois repetida no seu Twitter durante o curso dessa semana. Ele está fazendo o que fez Fernando Henrique, que é o articulador, o grande articulador desse processo de afastamento do presidente Bolsonaro, o Fernando Henrique. Aí você vai me perguntar, Caio, Renata, vocês vão me perguntar, mas Roberto Jefferson, por quê? É simples de vocês entenderem. Só tem condições do PSDB voltar à presidência da República se tirar o Bolsonaro da frente. Porque a esquerda vai ter lá os 35% dela com Haddad, com Bolsonaro, com a Dilma, com o candidato que vier de lá. E o centro, se persistir o Bolsonaro, vem com o Bolsonaro na cabeça. Então, o que precisa fazer? O PSDB e o DEM, que sempre é o partido de apoio, o coadjuvante do PSDB, eles precisam tirar o Bolsonaro na frente, porque são os mesmos os eleitores do DEM, do PSDB e do Bolsonaro. Tanto que os governadores eleitos agora, nessa eleição pelo PSDB, o do Rio Grande do Sul, o Eduardo, o Dória, Bolsodória em São Paulo, e o governador do Mato Grosso do Sul, que eu não me recordo o nome, que também é tucano do PSDB, fizeram campanha com o Bolsonaro. Porque eles sabiam que se dirigiam ao mesmo eleitorado.
E o Fernando Henrique está querendo voltar porque houve 30 anos, 30 e poucos anos, uma polarização no Brasil, ora tucano, ora petista, ora tucano, ora petista, na presidência do Brasil. Agora entrou um partido novo, entrou um grupo conservador novo que afastou esse grupo que se dizia de centro, centro-esquerda, centro-direita, que era o grupo liderado aí pelo Fernando Henrique Cardoso. Para que ele possa lançar o Dória para disputar a eleição, ele tem que tirar o Bolsonaro da frente. Porque senão recolhe o papagaio, porque o vento não vai permitir que ele empine. Pode puxar a linha do carretel, que esse papagaio do Dória não vai subir, Fernando Henrique. Vai dar Bolsonaro de novo com um candidato de esquerda. Deputado, mas quando o senhor descreve esse arranjo do Supremo, né, classifica o ministro Alexandre de Moraes como tucano, queria que o senhor explicasse como nesse desenho se encaixa, por exemplo, o ministro Celso de Mello. Foi ele quem autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar o presidente Jair Bolsonaro diante das acusações feitas pelo agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos lembrar que, para quem nos acompanha, Moro deixou o governo dizendo que o presidente queria forçar a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, ter acesso a relatórios de inteligência e interferir politicamente na Polícia Federal. E não provou. E o Lula já disse que ele interferia, lia todo dia os relatórios da Polícia Federal, lia todo dia os relatórios do Serviço de Informação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da BIM. O Temer, essa semana, foi ontem, o Temer disse a mesma coisa, que o general Etgoin pegava todas as informações da Polícia Federal, do Serviço de Informação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da BIM, fazia uma coisa só, fechava num pacote só de informações e todo dia de manhã cedo, isso o presidente Temer declarou na imprensa, ele sentava com o general Etgoin para saber o que estava acontecendo no Brasil. O Bolsonaro não fez nada além de ser o chefe de Estado, pedindo informações da sua Polícia de Estado para saber como se conduzir, como se colocar, como gerenciar o Brasil no seu dia a dia. E o Moro falou e não disse nada. Ele não provou nenhuma intervenção do presidente da República na gestão da Polícia Federal. Pelo contrário, eu comecei a investigar porque eu sou tuiteiro, fui lá ver a história do Moro. Eu tenho 3 entrevistas do Moro, uma inclusive de março, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro jamais influíra na gestão dele na Polícia Federal. Na hora que ele vai embora, de maneira vergonhosa. E eu estou te falando contigo, Renata, Caio, olhando nos seus olhos e olhando nos olhos do povo aqui na câmera que está na minha frente. Olha como é que o Moro pediu demissão. Eu estou pedindo demissão porque eu acho que o Bolsonaro está interferindo muito na minha gestão aqui de ministro da Justiça, sem coragem de olhar nos olhos do povo. Sem coragem de olhar a lente da câmera de TV, onde o povo olha dentro do nosso olho para medir se nós estamos falando verdade ou estamos falando mentira. Eu achei o papel do Moro o troço mais torpe, mais vil, mais indigno, mais indecente de um ex-ministro de Estado. Deputado, por quê? Qual que o senhor acha... Qual que o senhor acha que foi a motivação? Nunca. Desleal, tucano desleal. Ele fez uma traição ao presidente da República. Eu, se sou o Bolsonaro, nunca teria nomeado um homem como o Moro. Porque lá atrás, no passado, vocês tocaram aí no assunto da Dilma e do Lula. O que aconteceu? Quando a Dilma, presidente da República, falou com o Lula, ex-presidente da República, o Lula, que já não era mais presidente da República, estava com o telefone grampeado por ordem do Moro.
Mas a Dilma era presidente da República com toda a proteção institucional, constitucional, legal do cargo dela. Gostem da Dilma, não gostem da Dilma. E o Moro contra a lei, contra a Constituição, contra a legislação de sigilo pessoal, de segurança nacional, de segurança da presidente da República, ele vazou no jornal do obituário, que é o Jornal Nacional, o Jornal da Morte. Ele vazou a conversa contra a lei. Quem faz aquilo com a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, aquela violência legal que o Moro fez, sendo juiz lá em Curitiba, lá do estado, lá em Curitiba, lá no Paraná, vai fazer no meu governo também. Ou o homem é leal sempre, ou não é leal. Não existe meia lealdade. Ou você fala a verdade sempre, ou é mentiroso. Não tem meia verdade, deputado, não tem meia lealdade. Agora... Desculpa o Moro, ele fez um papelão ilegal e imoral com o ex-presidente Lula, com a presidente Dilma. E, infelizmente, o presidente Bolsonaro o aproveitou. E ele mostrou o Bolsonaro ao que veio. Deu uma facada nas costas do Bolsonaro dentro da mesma trincheira. Deputado, agora, independentemente da sua avaliação do agora ex-ministro Sérgio Moro, há um fato concreto. O próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu que queria sim mudar o diretor-geral da Polícia Federal, citou inclusive mudanças em superintendências no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Por que um presidente da República, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise grave, que também é econômica, tem de mudar a Polícia Federal, o arranjo da Polícia Federal? Renata, é uma questão de segurança, inclusive. Tem informações aí que não são verdadeiras, que o próprio Ministério da Saúde está investigando. O número de mortos por Covid-19 pode não ser esses 6 mil que você está falando aí. E quem tem que investigar esses atestados de óbitos, que você já tem notícias que os governadores estão forçando os seus institutos médico-legal a dar o atestado como Covid, morra do que morrer, tem que sair Covid-19, só tem um jeito de investigar. É a Polícia Federal que tem que investigar. E todos esses superintendentes que estão aí não são do governo do presidente Bolsonaro. O Moro manteve toda a turma que era do governo do Lula, do Temer, da dona Dilma. Então, o presidente da República, que é chefe de Estado e que tem a prerrogativa legal de mudar o diretor, é prerrogativa legal, é constitucional. O presidente da República pode, deve, a hora que bem entender, mudar o diretor-geral da Polícia Federal. Quer dizer que para o Bolsonaro não se aplica a Constituição, se aplica para Dilma, que trocou o ministro da Justiça, o chefe da Polícia Federal, se aplica para o Lula, que também fez o mesmo, para o Temer, mas para o Bolsonaro não se aplica, porque o nosso Moro, que violou a Constituição em direitos do Estado da presidente Dilma, vai fazer beijinho, Deputado, que conversa é essa? Deputado. Que conversa é essa? Nós estamos legitimando brutais violações à Constituição e violentas violações à lei praticadas por homens que tinham o dever de cumprir a lei e obedecer à Constituição. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito no esteio ali da Operação Lava Jato, empunhando a bandeira ali do combate à corrupção. Operação Lava Jato que teve como símbolo o ex-juiz Sérgio Moro, que ele trouxe para o Ministério. A saída de Sérgio Moro da equipe do gabinete presidencial, do Ministério da Justiça, faz com que o presidente Jair Bolsonaro perca essa base, vamos chamar aqui, lavajatista de apoiadores? Alguns lavajatistas vão ficar contra, pelo menos no início. Mas repare bem
Ô Caio, o Moro essa semana já está perdendo a expressão. A nomeação do novo ministro da Justiça foi saudada efusivamente até por ministros do Supremo Tribunal Federal. Não houve críticas ao novo ministro. Então, o Moro já está perdendo, ele não tendo uma pessoa antagonista, um ministro antagonista, que ele pudesse se opor, que pudesse confrontar, ele já começou a ficar de bola murcha. Ele não dura, esse prestígio do Moro não resiste a mais um mês de ausência de noticiário. Isso não vai longe. E o presidente Bolsonaro tem condições de recuperar essa base. Porque uma verdade deve ser dita, Caio, uma verdade deve ser repetida, Renata. O presidente Bolsonaro está enfrentando gravíssima crise com a velha política no Congresso Nacional. Não são todos os senadores, como não são todos os deputados, porque tem muita gente nova, imbuída de trabalhar com esse amor ao Brasil, à bandeira do Brasil, e em favor do povo. Mas a velha política, aquela do toma lá, da cá, aquele pessoal que gosta de trocar apoio ao governo por negócios no governo, por interesses no governo, essa base, esse ano, repare que a crise está chegando ao paroxismo na pandemia e na véspera das eleições municipais, que plantam as bases para as eleições de 2022, de deputados, senadores, governadores e presidente da República. Está havendo uma síndrome de desespero, uma síndrome de abstinência num grande volume do Congresso Nacional. Deputado. É igual cocaína. Os cocainômanos, está se faltando dinheiro, Renata. Muito dinheiro. O pessoal está indo para a eleição sem dinheiro. Deputado, ótimo. Eu queria mesmo falar sobre o Congresso, que o senhor conhece tão bem, para quem nos acompanha e não se recorda. Roberto Jefferson foi o primeiro a falar do esquema do mensalão no governo do PT. Deputado, o que eu quero trazer nesse ponto é: o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo achando a bandeira da nova era, de que não haveria toma lá da cá. Mas ele inaugurou agora uma aproximação com os partidos do chamado Centrão. Dá para fazer essa aproximação, oferecer cargos a estes partidos e continuar mantendo o discurso da nova era, da nova política? Eu tenho para mim aquele chavão do governo Bolsonaro que vocês testemunham. Acusam o Bolsonaro de tudo, de abraçar o povo, de fazer comício, de não respeitar o isolamento, que ele sai, dá abraço no povo, estende a mão para o povo. O Bolsonaro é um criminoso que cumprimenta o povo no meio da rua. Vai na carrocinha de churrasco, comer churrasco. Mas tem político e ministro do Supremo que, se sair na rua, o povo não estende a mão. Dá pescoção no pau da goiaba, no pé da orelha. E o Bolsonaro, ele não rouba e não deixa roubar. Ele levou bem isso no primeiro ano, porque estava todo mundo tentando ver se abria uma porta, se conseguia uma interlocução para nomear um carguinho. Se aproxima dele agora o Centrão, que eu acho que é o único grupo de partidos que pode apoiar o presidente da República, visto que a esquerda é oposição, e o PSDB e o DEM se uniram para desestabilizar o governo, para tentar lançar um candidato para ganhar as eleições em 2022. Então ele se aproxima do Centrão. Eu digo ao presidente o seguinte: cuidado, presidente Bolsonaro, cuidado. Faça os compromissos claros e de público. O PP quer nomear o ministro da pasta tal. O PL quer nominar o ministro da pasta qual? O PR quer nomear a pasta tal. Tudo bem. Vocês querem nomear essas pastas? Qual é o programa que esses partidos têm para desenvolver nessas pastas? Como esses programas se conciliam com um programa que eu exerço traçado na linha econômica ou na linha social, com o Paulo Guedes, comigo,
com a ministra Damares, como vocês se conciliam com a política social e econômica do governo? Vocês querem esse ministério para cumprir que política? Essa. Tem que ser uma coisa clara, como é em todas as democracias do mundo. Bom, aí junta um grupo de conselho de políticos do presidente Bolsonaro, diz, esta proposta, tudo bem, essas a gente não aprova. E faz isso como nós estamos fazendo aqui, ó, uma câmera de TV ligada, o mundo escutando, para todo mundo saber do compromisso daquele partido político, quando vai para o governo, a obrigação que ele tem de executar aquela proposta. Isso não é toma lá da cá. Toma lá da cá é nomeação escondida na coxia, no pé de escada, sem que a opinião pública saiba. Nomear presidente de banco, diretor de banco, presidente da Casa da Moeda, essas coisas que a gente sabe que aconteciam na velha política. Então, o presidente Bolsonaro, para não se sujar, não manchar a imagem dele, que é limpa, porque fala tudo do Bolsonaro, ele é grosso, ele é tosco, o Bolsonaro não respeita a mídia, mas o Bolsonaro é honesto, é o que mantém ele de pé. Essa é a coluna Átila do presidente Bolsonaro, ele é um homem honrado, não rouba e não deixa roubar. Então, ele tem que fazer compromisso escrito, escrever, botar num papel, abrir para câmera de TV, para rádio, para jornal, dizer, olha, o PL, o PP, o PSD querem de mim isso aqui. Eu vou atender isso. Ele vai ter a pasta tal qual para desenvolver essa política que nós juntos, governo e opinião pública e a imprensa, vamos fiscalizar e no primeiro ruído de corrupção, eu demito imediatamente o indicado pelo partido político. Deputado. Esse cuidado, Renata, esse cuidado o presidente vai ter que ter. Concordo com vocês. O senhor e seu partido têm interesse em integrar a base aliada do presidente Jair Bolsonaro e mais, o senhor tem essa disposição de ser tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro, como foi, por exemplo, do Fernando Collor no início dos anos 90? Não, eu era até mais novo, eu estou velho, 66 anos de idade, eu era um menino, acreditava piamente na lei, acreditava piamente na Constituição. Eu não sabia que se fazia um processo como foi feito aquele contra o Collor, naquela época não tinha a internet como é hoje, chegavam os fax lá na comissão de inquérito, na CPI, fax dos bancos, o Banco Rural, aquele banco da corrupção que na época funcionou em favor do PC Farias e que foi o mesmo usado pelo Marcos Valério para fazer a corrupção do PT, chegavam os fax de noite, aqueles fax, sem nenhuma comprovação ou sem o contraponto da defesa, eram verdades irrevogáveis no Jornal Nacional. Naquela época eu era garoto, botei o peito, briguei, né? Acreditava que a lei era igual para todo mundo e não era, aquilo era uma coisa política, era para derrubar o Collor e o Collor caiu e por unanimidade depois foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Fizeram uma condenação política, uma cassação política, e ele, por unanimidade depois, foi absolvido, porque à época o Supremo era mais isento, ele não fazia política, não era um braço político de nenhum partido, o Supremo Tribunal Federal era isento, absolveu o Collor. Eu acho que foi 10-1 o julgamento do Collor depois que ele foi cassado, acusado de corrupção naquele início de governo dele. Eu não quero ser tropa-choque do presidente Bolsonaro, não. Quero me colocar ao lado do ideário que ele esposa, do ideário que ele defende. E o que eu sonho para o PTB, eu quero participar do governo sim, ô Caio, ô Renata, tenho vontade. Mas eu queria participar com o presidente da República. O Bolsonaro está sem partido. E eu queria convidar o presidente Bolsonaro a vir para o PTB. Porque aqui no PTB ele vai ter gente leal, correta, firme, vai ter homens que não são apassivados
porque esse globalismo aí que a gente vê e as novelas da Globo apassivaram os homens. Eu não vejo hoje no Congresso Nacional ninguém viril defendendo de peito aberto o presidente honesto, honrado, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, para que ele tenha uma defesa viril, de gente que bota o peito, que segura uma espada com ideal, com força na mão e vai para o meio da rua e enfrentar qualquer parada, ele pode vir para o PTB. Ele foi meu liderado, o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando eu era o líder do PTB, ele 2 anos na Câmara dos Deputados foi meu liderado como deputado federal. O que é que eu posso dizer do Bolsonaro como meu liderado? Leal, correto, cumpridor de acordo, um homem honrado, um homem decente, nunca apresentou um projeto de lei para beneficiar uma empresa, uma empreiteira, um banco, nunca, jamais traiu o voto que o povo deu a ele. Muitas vezes ele votava contra a orientação da liderança. Muitas vezes o Bolsonaro votou contra o líder e os liderados que eu tinha, a maioria dos 30 deputados federais do PTB, ele votava contra nós. E eu nunca me aborreci com o Bolsonaro, porque ele tinha compromissos que cumpria com o seu eleitor e mantinha a sua palavra empenhada. Então, eu tenho dele a melhor das impressões. E nós já convivemos juntos. Ele sabe que eu não minto. Eu não sou homem que faz parada de jogar jogo duplo. Eu não jogo bola nas costas. Aprendi com meu falecido pai, Roberto Francisco, o professor Roberto Francisco, que um homem que não tem lado, não tem fundo. Eu tenho lado. O Bolsonaro tem lado. E se ele quiser vir, isso é que eu quero dele. Ele pode vir para o PTB, nós estamos de portas abertas, de braços abertos para ele, para o grupo político dele, no partido, e nós vamos viver um grande momento na política nacional. Obrigada, deputado. Obrigado, deputado.